Bom dia, graça e paz, amém? Pode se assentar, por gentileza. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém, gente? Um domingo abençoado na presença de Deus. Eu quero convidar você para daqui a pouco nós fazer um grande clamor no propósito que nós estamos hoje. Amém, pessoal? Antes você, por favor, abra a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34, por favor, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. Eu aguardo você achar. Salmos 34, versículo 7. Amém, pessoal? 34, versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Não feche a Bíblia. Aqui é uma promessa para todos aqueles que temem a Deus. E o que é temer a Deus? É aquela pessoa que guarda a palavra de Deus. É aquela pessoa que ela recebe a revelação da palavra de Deus, ou seja, ela está meditando na palavra, ela está se esforçando para viver essa palavra, ela está colocando diante de Deus a vida dela sob a palavra. Ela vai ter erro, vai ter falha, como qualquer outro ser humano, mas dentro desta pessoa há um interesse nela em mudar a sua vida e andar de acordo com os princípios da fé, os princípios da palavra. Então, o temer a Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor que os teme. Então, a pessoa que é temente a Deus, ela não é temente à igreja, ela não é temente ao pastor, a um obreiro, a um líder, não. Ela teme a Deus, a palavra. É uma pessoa que não é medo de Deus, mas o temer significa respeito, uma reverência. Ela tem alegria em servir a Deus. Então, quando nós tememos a Deus, é aquela coisa, o diabo vem a tentação, vem a palavra para você desistir, para você pecar. O diabo vai usar amigos do passado, muitas vezes para você cair na fé. Vai vir proposta, vai vir convite, vai muitas vezes usar situações para tentar pegar o teu ponto fraco. Mas quando a pessoa teme a Deus, o próprio Espírito Santo dentro da alma dela lembra ela. Então, poxa, eu até posso fazer isso, mas eu vou desagradar a Deus. Então dentro dessa pessoa há uma preocupação em não voltar para o passado, não voltar caindo nos mesmos erros. Ela teme a Deus. Ela não faz porque a igreja não deixa. A igreja não proíbe nada. Pelo menos a plenitude, eu não posso falar das outras. Aqui não tem regra. Você não vê um pastor, alguém dizer, tem que fazer isso, tem que andar com a roupa assim, tem que andar com a roupa assada. Pode nada. Nós ensinamos a palavra, nós ensinamos o evangelho. Cada pessoa dentro dela, o próprio Espírito Santo vai ensinando o que ela deve fazer. Seja uma roupa muito vulgar, uma pessoa de Deus vai entender que, poxa, se é casado, tem que estar para o marido, não para as pessoas. Um homem por aí hoje na rua vai andar, ele vai ter ordem e decência. As amizades que só falavam pornografia, falavam de mulheres, o seu passado, ele vai se afastar. Vai orar por eles para se converter, mas não é mais companhia, é uma pessoa casada. O assunto tem que ser outro. O rol de amigo começa a ser filtrado. A gente começa dentro da gente as mudanças a acontecer aos poucos. Mas da igreja não existe regra, não existe o que tem que fazer, nada. A Bíblia vai nos ensinando. A pessoa começa a temer a Deus. Ela começa dentro dela, o próprio Espírito Santo vai convencendo ela. Até então ela bebia álcool, mas daqui a pouco ela vai entendendo que esse álcool não edifica mais a vida dela. Nenhum lugar mais na vida dela não faz mais sentido. Dá problema, dá discussão, dá briga, dá traição. Há problema na família. Tem gente que não sabe beber, ela bebe demais. E ela está vendo que para ela é um prejuízo, tanto financeiro como da família, e tanto espiritual. E o que é temer a Deus? Ela começa a buscar Deus, ela começa a se encontrar com Deus, ela começa a perder gosto, vai tendo nojo, porque o próprio Espírito Santo vai falando com a pessoa.
Você vê Natal, Ano Novo, o que o apóstolo fala no final do ano? Deus abençoe a todos, um maravilhoso Natal, Ano Novo, com Jesus, com Deus. Você não vê alguém falar, não faça isso no final do ano, não faça aquilo. Nada. É a pessoa e Deus. A pessoa que teme a Deus, ela sabe até onde ela vai. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer. Eu posso tudo, mas tem algumas coisas também que eu não posso, eu sei. Cada um sabe de si. Então temer a Deus não tem nada a ver com medo. Tem gente, olha, eu estou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. E ela vai acabar indo para o inferno, porque não temos que servir a Deus por medo do inferno. Temos que servir a Deus por ter prazer em servi-lo, amor em servi-lo. Amém, pessoal? Servir a Deus porque eu quero servi-lo. Não, eu estou na igreja, não é a igreja, mas eu estou buscando Deus. Eu preciso de uma igreja para congregar. Eu preciso ter um pastor, se eu precisar de um aconselhamento, de uma oração, de um atendimento, eu tenho alguém para orar por mim, para conversar comigo, para abrir a Bíblia, me dar uma direção, me dar um conselho segundo a Bíblia. Eu tenho alguém que posso estar intercedendo pela minha família. Eu estou na igreja, eu tenho que tomar ceia, eu tenho que congregar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que criar meus filhos na presença de Deus. Então a gente começa a criar temores no nosso coração. A gente começa a ter esse tipo de temor. Não medo, repito, mas respeito pelas coisas de Deus, zelo. Tem certas coisas que você vai ver que com o tempo, na sua vida, se já está acontecendo, vai começar a acontecer. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você se enche de Deus, mais você vai tendo menos prazer pelas coisas do mundo, menos prazer pelas coisas que esse mundo oferece. E você vê que o mundo só está oferecendo aí fora violência, prazer passageiro, alegria momentânea. Mas Jesus nos dá a vida eterna, a salvação eterna. O Senhor nos dá alegria, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, pessoal. Então a Bíblia está liberando essa promessa sobre a nossa vida. Olha o que diz mais, próximo versículo. Eu estou pausando hoje, que eu quero que você tenha um entendimento da palavra, amém, pessoal? Versículo de número 8: provai e vede que o Senhor é o quê? Bem-aventurado o homem que o quê? Então, pessoal, Deus não é mau. Muitas pessoas já me perguntaram esses anos de ministério, e ainda eu vou ouvir muitas perguntas assim, como eu também perguntei quando cheguei à igreja. Se Deus é tão bom, por que aconteceu isso? Por que acontece aquilo? Irmão, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom, mas tem certas coisas que Deus permite. Tem pessoas que Deus permite, é tão orgulhosa. Tem pessoas que têm um orgulho, ela pode ser querida, ela pode ser amável, mas dentro dela existe um orgulho terrível, que ainda não se libertou. Então Deus permite vir algumas provas, Deus permite vir algumas lutas, Deus permite faltar o dinheiro, Deus permite muitas vezes a doença, a enfermidade, o problema, a crise, porque só tem um meio dessa pessoa se render para Deus, só tem um meio dessa pessoa se voltar para Deus, quando realmente ela entende, o vaso, espiritualmente falando, se quebra na mão do oleiro, ela entende que o orgulho dela não vai levar a lugar nenhum. Tem pessoas que infelizmente passam por perdas, outras pessoas passam por situação financeira e não sai do financeiro sempre amarrado, outros é família, outros é casamento. Tem coisas que Deus permite, tem coisas que acontecem. A gente foi daquela pessoa até ir na igreja, mas não quer dizer que estava salva, não quer dizer que realmente teve um encontro com Deus, não quer dizer que realmente a vida dela não estava voltada para Deus. Porque a nossa preocupação esta semana pode ser que seja só mais um fake news. Teve pessoas depois do culto sexta-feira, acredite se você quiser, números estranhos, pessoas que estavam na reunião, muito visitante a gente recebe, pessoas que a gente nem conhece. O apóstolo, me dirá um pastor acreditar em fake news, me dirá um pastor falar o vídeo que eu coloquei que você viu ontem, nós colocamos ontem. Teve gente que rebateu nas redes sociais. Mas por quê? Realmente pode ser que seja um fake news, pode ser que essa semana, graças a Deus, e não queremos, estamos aqui para isso orando, que nenhuma escola, nenhuma criança, nenhum cidadão de bem seja atacado. Mas você está vendo a todo tempo, mas a Bíblia me ensina a ter prudência. Eu primeiro tenho que vigiar, para depois o quê? E o problema das pessoas é o contrário, ela primeiro ora para depois vigiar, e por isso tem muita gente quebrando a cara na vida. Vamos para a oração, e está errado. Primeiro eu tenho que vigiar. O que é vigiar? Me preparar, tomar cuidado, estar atento.
Tem pessoas que estão tomando decisão, primeiro orando, mas não está vigiando antes. Então a gente vai fazer. E eu botei no coração, estamos orando, eu e a pastora, desde semana passada, orando por escola, pelas famílias, pelos trabalhadores, pelas pessoas da igreja, pelos pais, pela mãe, por todo mundo, onde o Senhor alcançar com a sua misericórdia, que o Senhor venha livrar. Chega do diabo está tomando vida, chega de pai chorando, chega de família sendo destruída, chega de morte, pessoal. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos parar? É impossível. Como é que um pai e uma mãe não vai ter paz? O filho na escola e não sabe se o filho vai voltar vivo ou morto para casa. Nós temos que orar, pessoal, nós temos que vigiar, nós temos que colocar na presença de Deus. Não importa o que fale, não importa o que digam, a Bíblia manda vigiar, e esse vigiar significa ter cuidado, fazer campanha, dobrar o joelho, buscar a Deus, apresentar o Senhor. O seu marido sai para trabalhar todo dia, temos que orar: Senhor, traga o meu marido para casa, leva na tua presença, traga na tua presença. A esposa vai trabalhar: Senhor, abençoa a minha esposa, leva ela, traga ela na tua presença. Senhor, eu estou em casa trabalhando, abençoa, Senhor, a minha casa, a minha família. Nós precisamos orar, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa. Deus está enviando o anjo para te livrar, Deus está te livrando o anjo para te proteger, Deus está livrando o anjo, pessoal. Amém, pessoal? Então, a todo tempo existem anjos. Você leu comigo na Bíblia? A Bíblia fala muito disso. Cada um de nós temos anjos que o Senhor coloca, que o Senhor protege. Está na Bíblia, você lê. Deus dá ordem aos anjos. Mas aonde aqueles que o temem? Então, por que uns recebem? Quantos testemunhos você já ouviu na igreja? Pessoas que carro virou, doença, infarto. Quantos testemunhos você já viu na reunião? Livramento disso. Por quê? Porque essa pessoa temeu a Deus e o anjo do Senhor livrou ela. Mas teve casos que Deus não livrou. Teve casos que essa pessoa pagou um preço, mas porque em alguma área da vida dela não tem temor de Deus. Alguma área na vida dela, ela não teme a Deus. 50% a cabeça dela está na palavra, mas 50% já é o seu coração que o condena. E é o seu maior problema, é o coração. Está ligado a coisas ainda que impede ela de ter intimidade com Deus. O coração dela está preso ainda, não teve encontro. Jesus não mora nesse coração. Então entenda bem, hoje nessa reunião, para nós orar, nós vamos fazer um clamor, orar. Se todo mundo fizesse isso pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, levantarmos, nos unir como igreja, nos reunir e clamar. Hoje, esse culto coletivo que eu quero fazer com vocês, nesse propósito de oração, é nos unir num propósito de oração. A gente chega aqui na sexta, aquele culto maravilhoso, e querendo ou não, é uma reunião pessoal a cada um. Cada um tem os seus pedidos, os seus propósitos, cada um tem suas orações, cada um está fazendo a sua campanha por um tipo de propósito com Deus, e Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Mas quando nós nos unimos para orar junto, na mesma oração, o mesmo propósito, Jesus disse o que? O que é ligado na terra é ligado aonde, pessoal? Então é bíblico. Hoje não, apóstolo, mas eu não tenho filho, apóstolo, eu não preciso orar. Mas você talvez é casado, você tem um pai, tem uma mãe, você tem uma vida, você tem um trabalho. Apóstolo, não tem ninguém na minha família, só sou eu. Então tem a tua vida, que é o maior valor, você tem que orar. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe, pessoal, desculpe dizer isso, estamos infelizmente vivendo em um mundo que a gente sai de casa e não sabe mais se volta. E infelizmente, quando não é doença na rua, quando não é problema, quando não é situação. Agora, estava vendo ainda ontem ainda, um rapaz falou para minha apóstola, aqui na minha cidade, está um rapaz com uma injeção contaminada. As pessoas estão passando na rua, ele está contaminando as pessoas. A polícia não conseguiu prender. Pessoas pegando doença, que doença não sei o que é. Uma injeção com líquido. Todo mundo que passava. Você vê que ponto está chegando a fúria do diabo. Você vê que situação estamos vivendo, pessoal. Por isso que é importante nós orar. Por isso que é importante nós hoje clamar. Hoje eu vou orar. Você que tem filho, eu vou apresentar os teus filhos na presença de Deus. Apóstolo, eu não tenho filho, mas um dia Deus vai te dar uma família, você vai formar uma família, ore por você. Apóstolo, eu sou casado, eu vou orar pelo teu marido, eu vou orar pela tua esposa, eu vou orar pelo teu pai e pela tua mãe, eu vou orar por você, eu vou orar pela tua semana. Amém, pessoal?
E essa semana nós temos que entrar assim, o primeiro dia, orando num só propósito. Amém? Vamos clamar esse Deus junto? Vamos, pessoal. Quem entendeu a pregação? Fica hoje essa reflexão. Não preciso de muito tempo. Eu preciso só da qualidade desse entendimento para você. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Amém? Que nós venhamos temer a Deus, para que em qualquer momento o anjo do Senhor, eu tenho o costume de sair, a gente está sempre na estrada, eu e a pastora falamos: Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos livra de acidente, arma de fogo, faca, punhal, livra do olho do diabo, da mão do diabo. Senhor, nos guarda onde a gente está indo e voltando, em nome de Jesus. Amém, pessoal? E tem sido uma bênção esse tempo todo, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Amém, gente? Com você será a mesma coisa. Aonde você andar, o mal não vai te tocar, não vai te enxergar, seus olhos não vão te ver. Você vai estar descansado, a tua família do Senhor, a tua família de Deus, e Deus está guardando ela. Amém? Fique de pé, por gentileza, por favor.